Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 94.400 dólares americanos, com uma pequena variação positiva, uma pequena valorização nessas últimas 24 horas de 0,6%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, não está tendo a mesma sorte. Está tendo uma desvalorização ao longo desse último dia, uma desvalorização de aproximadamente 1,4%, com cada unidade nesse momento em 1.770 dólares americanos. A gente consegue ver que o mercado, de uma forma geral, está bastante volátil, está bastante instável. O Bitcoin está se valorizando um pouco? Sim, mas o Ether está desvalorizando, XRP está desvalorizando, Solana está desvalorizando, Tron está desvalorizando. Poucas são as criptomoedas dentre ali do top 20 que estão conseguindo ter alguma valorização ao longo desse último dia. Isso está acontecendo claramente por causa das condições macroeconômicas globais. O cenário está incerto. Se na semana passada existiram vários rumores que davam conta de que Pequim, de que a China e os Estados Unidos estavam conversando para chegarem a um acordo em relação ao trade war, nessa semana os rumores estão falando o contrário, de que não tem nenhuma conversa entre Trump e o Xi Jinping sobre essa questão. Ou seja, de que essa semana não vai ter nenhuma resolução sobre esse tema. E é claro que isso gera uma grande instabilidade do mercado. Se a gente olhar o mercado americano, por exemplo, agora, a gente vai ver que os principais índices estão em queda. A Nasdaq está caindo cerca de 0,8%, o mercado está aberto há cerca de uma hora nesse dia 6. Dow Jones está caindo 0,4% e o S&P 500, o índice S&P 500 está caindo também cerca de 0,5%. E a gente vê que as principais empresas de tecnologia estão também em queda. A Microsoft caindo 0,5%, Meta caindo 1%, Nvidia caindo 1%, Apple conseguindo ter uma pequena variação positiva de 0,07%, mas de qualquer forma a gente vê que o mercado, de uma forma geral, está mais apontado para baixo do que para cima. E a gente podia esperar que, por causa disso, os ETFs também tivessem tido saída ao longo do dia de ontem. Mas, de forma surpreendentemente positiva, não foi isso que aconteceu. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram entrada, mas uma entrada bem forte. Um inflow de 4.451 unidades de BTC. Fazendo aquela conta que a gente sempre costuma fazer de que diariamente são minerados 450 novos Bitcoin, a gente vê que só os ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem compraram cerca de 10 dias de mineração. Então, 10 dias de novos Bitcoin foram diretamente comprados pelos ETFs de BTC Spot do mercado americano. Resultado bem positivo. E, de novo, a gente esperava a saída, tanto no ETF de BTC Spot quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de BTC Spot teve inflow, foi super positivo. O ETF de Ether Spot não teve nem inflow, nem outflow. Foi um dia zerado. Melhor zerado do que sair. Então isso, sem sombra de dúvida, também ajudou a segurar um pouco essa queda do preço do Ether que a gente está vendo, que está acontecendo, mas está menor do que poderia ser caso a gente tivesse tido um outflow considerável no dia de ontem. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre o mercado brasileiro, a empresa de cashback Melius está investindo de fato no Bitcoin e está reproduzindo a estratégia Bitcoin da Strategy, a estratégia Bitcoin que foi inicialmente feita pelo Michael Saylor. A Melius já investiu 10% do seu caixa em BTC, que foram mais de 4 milhões de dólares, e eles convocaram uma AGE para versar justamente sobre a alteração da questão da empresa para poder investir ainda mais no BTC. Eles convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária e tiveram a aprovação dos acionistas. Abre aspas. Acabamos de arquivar na CVM os votos recebidos via boletim de voto à distância para a Assembleia de amanhã. Conseguimos uma aprovação de 59,26% do capital total para alteração do objeto social. Vale ressaltar que o quórum necessário para instalar a AGE e confirmar a alteração do objeto social que permitirá a Melius implementar uma política empresarial voltada para a aquisição de mais Bitcoin é de 2/3 do capital social e precisa ser alcançado até o dia de hoje, até o dia 6 de maio. Caso o quórum não seja atingido, uma nova AGE será convocada para o dia 15 de maio, sem necessidade de quórum mínimo. Abre aspas, o quórum via BVD foi de 59,68% do capital total, ou seja, daqueles que votaram, praticamente todos foram a favor da nossa estratégia de Bitcoin.
Foi o maior core em uma AGE desde que nos tornamos uma companhia listada. Impressionante. Vale ressaltar que as ações da Melius dispararam desde o início dessa estratégia de comprar Bitcoin. Muita gente tem comprado, muita gente tem começado a apostar ainda mais nessa estratégia da Melius, justamente por causa disso. E vale ressaltar que a Melius é um caso muito curioso, porque a Melius é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que tem crescido à base de usuários, é uma empresa que costuma ter resultados operacionais muito bons, mas que isso não estava se refletindo no preço das ações da Melius. E desde que eles anunciaram essa compra de BTC, as ações valorizaram muito, inclusive alcançando índices que eles não alcançavam diversos anos atrás, desde a sua IPO, desde a sua listagem na Bolsa. Muito interessante a gente ver isso acontecendo, ainda mais aqui no Brasil. De fato, a estratégia Bitcoin, onde as empresas compram Bitcoin como um ativo de investimento, como um ativo de tesouraria, pelo visto, chegou para ficar. Dando continuidade ao episódio de hoje, e agora voltando para o mercado americano, a gestora de ativos VanEck protocolou um pedido de ETF de BNB, que é o primeiro no mercado americano. Ou seja, mais um pedido de ETF para a SEC analisar. Vale ressaltar que hoje já existem mais de 70 pedidos, e esse é o primeiro feito de BNB. O ETF foi projetado para acumular tokens BNB Spot e pode ocasionalmente fazer staking de uma parte de ativos do fundo por meio de um ou mais provedores de staking confiáveis. Vale ressaltar que a SEC ainda vai analisar para decidir se aprova isso ou não, se vai poder fazer com staking ou não, mas de qualquer forma a gente tem visto algo muito simbólico. Desde a mudança de administração dos Estados Unidos e, consequentemente, da mudança de administração da SEC, a gente tem visto uma verdadeira enxurrada, uma verdadeira avalanche de pedidos de ETF. BNB é mais uma altcoin a ter esse pedido de ETF protocolado. A gente já tem de Litecoin, de Hedera, de XRP, de Solana, de Polkadot, de Avalanche, de Dogecoin, enfim. A BNB é mais uma cripto que vai ter esse ETF protocolado e muito provavelmente ao longo desse ano a gente vai ter uma porção, a gente vai ter diversas aprovações. Só o tempo vai falar pra gente quem, mas o mercado acredita muito que pelo menos XRP, Litecoin e Solana vão acontecer esse ano. BNB, nesse momento, é o quinto maior criptoativo do mercado e é uma rede muito popular em DeFi, em Decentralized Finance. E, inclusive, é uma das redes que mais tem valor bloqueado. Nesse instante, a rede da BNB é a quarta rede que mais tem valor bloqueado em DeFi, perdendo apenas para o Ether, para a Solana e para o próprio Bitcoin. Então, é uma cripto muito forte que, pelo menos no mercado de criptoativos, de fato, no criptonativo, tem muita demanda e agora, se esse ETF for aprovado, a gente vai ver a demanda institucional por essa altcoin, se ela existe ou não. Dando continuidade ao episódio de hoje, recentemente o CZ tem assinado uma série de parcerias com países asiáticos para ajudar na introdução da criptomoeda nesses países. E ele, naturalmente, por ser um dos fundadores da Binance e CEO, inclusive, dessa exchange, que é a maior exchange em volume negociado do mundo, propôs para o Quirguistão que ele seja adotado uma reserva estratégica não apenas de Bitcoin, mas também de BNB. Naturalmente, ele está propondo isso. De novo, ele é diretamente relacionado ao BNB e ele tá propondo isso para o país junto com uma série de medidas. Inclusive, a Binance lançará pagamentos com cripto no Quirguistão justamente por causa desse memorando de entendimento que foi assinado entre a Binance e o país. Se eles vão, de fato, adotar essa reserva estratégica de BNB ou não, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é um fato. Diversos países ao redor do mundo têm estudado cada vez mais sobre reserva estratégica de Bitcoin. E essa série de parcerias que o CZ tem fechado por lá é um claro indício disso. Os países estão investindo cada vez mais em Bitcoin, cada vez mais em criptomoedas e o fato dos Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, ter instituído essa reserva estratégica de Bitcoin, começou uma verdadeira corrida das nações por BTC. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia justamente sobre essa corrida de nação por BTC, mas no caso a gente vai diminuir um pouco a instância. Não vai ser de país, a gente vai falar de estado. A Flórida retirou projetos de lei de reserva estratégica da mesa. Dois projetos de lei sobre criptomoedas da Flórida foram retirados do processo legislativo, representando mais um revés para as ambições de reservas estratégicas de Bitcoin em níveis estaduais nos Estados Unidos. Os projetos da Câmara HB 487 e do Senado SB 550 foram adiados indefinidamente e retirados da consideração no último dia 3 de maio, segundo o Senado da Flórida. Vale ressaltar que essa é mais uma
derrota desses projetos de lei que versam sobre a criação de reserva estratégica estadual, porque essa semana a gente já teve, por exemplo, um projeto vetado pela governadora do Arizona. Um projeto esse que já tinha sido aprovado pelas câmaras, pelo legislativo, mas que foi vetado. Então, esses projetos da Flórida que foram retirados de pauta e que estão virtualmente mortos, se juntam com projetos do Arizona, de Oklahoma, de Montana, de North Dakota, da Pensilvânia, de South Dakota, de Wyoming também. De qualquer forma, a gente tem outros diversos projetos que continuam em andamento. A gente tem no Arizona ainda, a gente tem de New Hampshire, a gente tem de North Carolina, a gente tem do Texas, a gente tem do Alabama, a gente tem também projetos da Geórgia, enfim, de qualquer forma, os projetos que estão em fase mais avançada é um do Arizona e um de New Hampshire. Vamos acompanhar de perto, porque o que a gente tem visto é cada vez mais esse debate surgindo. E é o que eu falei até recentemente aqui no próprio Giro Bitcoin. Até o não é uma resposta boa para o mercado cripto, porque demonstra que cripto veio de fato para ficar. Antigamente, se tivesse alguma proposição de reserva estratégica de Bitcoin, seja numa cidade, seja num estado, seja num país, isso nem seria colocado em votação, seria simplesmente algo risível. E hoje em dia, em 2025, a gente está com um avanço tão grande que existem diversos projetos e a gente está vendo uma clara corrida mundial por Bitcoin e por criptomoeda. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e você já sabe, chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá escutando a gente por algum streaming de música? Passa a seguir a gente por aqui também, dá 5 estrelinhas que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio do Giro Bitcoin de amanhã. Valeu!